Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre justiça com as próprias mãos. Para falar deste assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Tarcísio Wickert, doutor em filosofia e professor aqui da FURB. Professor Tarcísio, quem são as vítimas ou quem são as pessoas que estão mais vulneráveis às agressões e, no caso aqui da justiça com as próprias mãos, quem são essas pessoas que ficam mais na linha de frente? Isto é paradoxal se a gente pensar bem, porque os grupos, os mais frágeis, vamos usar esse termo, sempre são aqueles que têm menor poder aquisitivo. São os historicamente marginalizados da sociedade. São os excluídos propriamente dito. E aí nós podemos pensar em vários grupos. A gente pode até pensar o grupo das mulheres, a mãe pobre, a mãe negra, a profissional do sexo, para citar apenas umas do sexo feminino. Depois, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, religiões afros, religiões, vamos pensar aqui, indígena ou culturas indígenas. Todos eles são grupos hoje mais frágeis e também grupos excluídos. Do ponto de vista de uma exclusão politizadora, vamos pensar isto, um outro grupo são as crianças. As crianças, desde cedo, é um grupo excluído da sociedade. Por quê? É a criança que é metralhada, não sei se é o termo adequado que eu vou usar aqui, mas ela é bombardeada diariamente com milhões de informações que não são processadas em conhecimento. A criança se educa, em geral, através de informações e não através do conhecimento. Esse processo cria um processo de fragmentação. A criança não passa mais a entender o todo da coisa, e muito menos criar um sentido real que a vida tem que ter. Bom, quando ela entra na fase escolar, essas repercussões, ou esse modo de pensar, a vida repercute na escola. E automaticamente esse estudante na escola é o presente e é o futuro de amanhã. Hoje nós percebemos como esse processo se dá no processo escolar e que o processo escolar, como ele está, é um processo de violência. Olha só, Tarcísio, no bloco anterior a gente estava falando da fragilidade do judiciário, da inoperância de algumas leis, né? Nós também temos uma fragilidade na educação, né? Sim. Carlos, eu sempre costumo dizer que todos esses processos de fragilidade, da não efetivação propriamente, ou da não efetividade das leis e da ausência da justiça, ele é um processo pensado. Ele não é fruto do acaso. E quem pensa esse processo? Há todo um sistema neoliberal capitalista que pensa isto. São os bancos, são os grandes, os ricos, vamos usar esse termo aqui, né? Os grandes empresários. É a maçonaria que pensa, que define, que diz onde tu tens que investir. E outra, para esses grupos beneficiados economicamente, que lucram em cima do trabalho, que lucram em cima da energia dos outros, para eles nunca foi, nunca será interessante desenvolver uma educação que pensa. Mas a educação mais importante para eles é a educação que reproduz. Reproduz e formata indivíduos para o sistema produtivo. E pior que tudo, forma e formata eles de modo muito mau. Por quê? Porque a educação forma muito mal seus cidadãos. Ou melhor, não forma cidadãos. Forma simplesmente indivíduos que mal estão preparados para o seu trabalho.
ou para a sua profissão. Nós podemos pensar também, Tarcísio, e é interessante, o professor Tarcísio vem aqui no Cidadania em Debate para a gente tentar entender o que leva uma sociedade a querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas é interessante pensar, quero ver aqui a opinião do professor Tarcísio. Brasil teve por muito tempo um sistema escravocrata, Brasil colônia. O que nós temos hoje são rastros ainda desse sistema político, governamental e econômico do Brasil? Sim. O que nós temos aqui hoje é o verdadeiro... Eu sempre digo que o sistema que mais deu certo, a partir do século XVII, XVIII em diante, é o sistema liberal, que hoje nós chamamos de sistema neoliberal. Mas todo o processo chamado processo de civilização, ou chamado processo, aqui temos que colocar entre aspas, de descobrimento do Brasil, é um processo colonizador. E como tal, todo o processo de colonização, todo o processo de evangelização, todo o processo da invasão, vamos usar esse termo, é um processo de exclusão. E é um processo de aviltamento das culturas. Ou seja, ele não foi um processo pacífico, mas ele foi um processo que entra, expulsa, mata, escraviza, exclui e joga na sarjeta. E tudo beneficiado pelas leis. E tudo legitimado pelas leis. E beneficiados pelas leis. Eu sempre digo que a lei não te proíbe acumular. Do ponto de vista legal não há nenhum problema, mas do ponto de vista moral é um problema. Por quê? Porque enquanto um acumula e o outro passa fome, isso é um problema moral. Por quê? Porque é um problema social. Então, o que se vê muito nesse país é poucos detêm praticamente tudo. E muitos ficam na míngua. E tudo isso, Carlos, que você disse, legitimado pela lei. Por leis. Só que o problema é que isto muitos chamam de justiça. Ou seja, isto não é justiça. E a sociedade alimentada por esta violência, cotidianamente, os meios de comunicação mostram, os meios de comunicação fazem um papel instrutivo de como se tornar mais hábil e mais violento. O cidadão que não aceita esse tipo de situação que o governo impõe, ou que essa falta de regra, ou essa falta de compreensão de uma sociedade mais justa, que não aceita isto, ele tende, naturalmente, não sei se vou poder usar esse termo, mas há uma tendência muito grande de ele dizer, eu vou fazer a justiça com minhas próprias mãos, já que o governo não faz. Ou seja, quem devia fazer não faz, então eu vou fazer do meu jeito. Por esse olhar, Tarcísio, a solução ou a alternativa para mudar esse quadro, para tentar sair dessa situação de caos, seria o quê? Reformular o sistema do judiciário, né? O funcionamento do judiciário, ou apostar na educação, ou tudo isso junto? Carlos, primeiro, as respostas são várias, mas uma delas é apostar nessas coisas todas, mas uma das questões fundamentais, a mudança começa com cada um de nós. Nós não podemos mais ver como algo normal, vou usar esse termo normal, você ser conivente com a corrupção. Eu sempre cito isso em salas de aula para os estudantes. É corrupção você colar. Isso é corrupção. Ou seja, nós falamos dos políticos que são corruptos. Nós falamos dos militares, dos policiais que são corruptos, que são violentos. E, no entanto, furamos o sinal. Mas nós furamos os sinais. Muito bem dito. No entanto, nós tiramos proveito onde é possível tirar. Isso também é corrupção. Ou seja, o processo pedagógico da descolonização, ou seja, esse processo positivista que veio para nós, é exatamente isso. Tira proveito onde você puder. E o sistema neoliberal capitalista faz isso, ou seja, induz a gente a tirar proveito onde for possível. Só que tirar proveito
de onde for possível, não é justo. Isso não é uma justiça. O indivíduo só acha justo isso quando ele tem benefício próprio. Quando alguém lhe tira algo, aí ele começa a sentir que foi lesado, né? É o processo pragmático, nós chamamos de pragmatismo. Ou seja, quando aquilo que eu faço para outro me trouxer benefício, isto é bom, isto é justo. Mas isto nunca foi, e nem hoje, pode ser pensado como justiça. Aliás, eu sempre penso com meus estudantes do direito o seguinte: uma mãe perde um filho, o sujeito que o matou é preso. Esse sujeito, depois de 5 anos, vai ser julgado e é condenado, vamos pensar, 30 anos de prisão. Quando começa a sentença de julgamento do sujeito, vem os meios de comunicação e perguntam para a mãe: o que a senhora espera? A mãe normalmente responde: eu espero que se faça justiça. Muito bem. Depois de feito o julgamento, tramitou tudo certinho, condenação, sentença, 30 anos de prisão. Regime fechado. Aí vão lá e perguntam à mãe: e agora? O que a senhora tem para dizer? Pelo menos a justiça foi feita. Eu sempre digo: isto não é justiça. Isto, no mínimo, é banalização da sociedade. Por quê? Porque o sujeito paga 2 vezes. Primeiro a mãe paga com a vida de um filho e depois ela paga novamente para manter ele preso. Ou seja, é um processo completamente injusto e não justo. Nem mesmo a lei aqui é capaz de ser compreendida. Por quê? Porque condenar alguém por 30 anos, fazer com que o cidadão continue pagando sem ter nenhum tipo de retorno, muito menos da vida e muito menos a recuperação desse sujeito para se reintegrar na sociedade, ele não tem. E qual a alternativa? Educação. Não há outra alternativa que não seja educação. Mas não é essa educação que nós temos aqui. Não. Essa educação que nós temos hoje é uma educação falida. Que precisa ser repensada. Totalmente. Por quê? Porque é uma educação que legitima um sistema neoliberal capitalista da produção e não pensa sujeitos como cidadãos. Muito bem. Vamos aqui a participação do professor Tarcísio, que falou sobre justiça com as próprias mãos. Aliás, um tema que vai longe, viu? Teríamos que continuar, né? Mas o tempo é curto. Portanto, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor de Filosofia, Tarcísio Wickert, que falou sobre justiça com as próprias mãos. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.